Bora, galera, mais um videozinho, força total. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera do Aquarismo Sem Mistério. Galera, o assunto hoje é importante. Por que o assunto é importante? Porque vai falar de alimentação. E aí eu tava conversando com um amigo, Magnus Garret, a gente fez um vídeo falando sobre alimentação e eu disse pra ele que ia fazer um vídeo falando sobre a diferença da proteína vegetal para proteína animal. Beleza? Então, galera, a primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte. Do que é formado a proteína? A proteína, ela é formada pela união de aminoácidos, certo? Então, quando eu tenho vários aminoácidos ligados, eu vou ter uma proteína. E o que a gente tem que entender? Que na natureza existem 20 tipos de aminoácidos, certo? Porém, não existe apenas 20 tipos de proteínas. Por quê? A proteína, o tipo dela, a função dela e a forma dela depende de alguns fatores. Eu vou te dar um exemplo. Supondo que eu diga para você o seguinte, ó, que eu tenho um aminoácido, preste atenção, eu tenho um aminoácido X, o Y e o Z. Só esses 3 aminoácidos, tá, galera? Eu tô te falando que tem 20. E aí, como é que eu sei que eu tenho 3 aminoácidos? Quantas proteínas eu vou fazer? Galera, a proteína varia de acordo com a ordem dos aminoácidos e com a quantidade de aminoácidos. Então, por exemplo, se eu for trabalhar só com a inversão de ordens, eu posso ter uma proteína X, Y, Z. Eu posso ter uma proteína X, Z, Y. Eu posso ter uma proteína Z, Y, X. Tá dando para entender? Se eu inverter a ordem dos aminoácidos, a proteína muda a sua função, a sua forma. Mas o que interessa pra gente, na verdade, não é a função da proteína, não é a forma da proteína, e sim os aminoácidos que compõem essa proteína. Por quê? Se na natureza existem 20 aminoácidos, se a gente fala de seres fotossintetizantes, que são as plantas elas conseguem produzir paradinha todos os 20 aminoácidos, beleza? Então plantas que são seres autotróficos produzem os 20 aminoácidos, por isso que ela não precisa comer nada. Então a proteína vegetal, né, ela é produzida pelo vegetal utilizando esses 20 aminoácidos, tá? Ela não precisa, né, ingerir nenhuma fonte proteica, porque ela já consegue produzir os 20 aminoácidos. Quando a gente fala de animais, que são seres heterotróficos, precisam se alimentar de outros indivíduos ou de outras coisas, eu vou classificar os aminoácidos em aminoácidos essenciais e não essenciais. Por quê? Todo ser que se alimenta de outro ser vivo, ele não consegue produzir os 20 tipos de aminoácidos. Então, olha só, quais são os aminoácidos que a gente consegue produzir? Os não essenciais. Esses aminoácidos eu chamo de não essenciais porque eu produzo. Então eu, Marcos, consigo produzir 11 aminoácidos. Beleza? E aqueles que eu não consigo produzir, eu vou chamar de aminoácidos essenciais. Ou seja, esses aminoácidos essenciais eu preciso obter comendo proteína. Proteína essa, seja de origem vegetal, seja de origem animal. O que eu tenho que identificar é o seguinte: quantos aminoácidos essenciais tem? São 9 aminoácidos essenciais, ó. Metionina, triptofano, treonina, isoleucina, lisina, leucina, fenilalanina, pigmentação da nossa pele, valina e histidina. Então, a minha proteína vegetal, o ideal é que ela contenha os 9 aminoácidos essenciais. A minha proteína animal, o ideal é que ela tenha os 9 aminoácidos essenciais. Beleza? E aí o cara fala assim, tu vai pesquisar na internet? A proteína animal é completa, a proteína vegetal não é completa. Algumas fontes de proteína vegetais são completas. Calma aí, vamos entender. O que é uma proteína completa? Proteína completa é aquela que, na sua composição, ela tem, no mínimo, os 9 aminoácidos essenciais. Então, para que eu classifique uma proteína como sendo completa, ela precisa ter os 9 aminoácidos que eu não consigo produzir.
E eu tenho proteínas completas de fonte vegetal e de fonte animal. Mas isso, galera, é com certeza. Marcos, como que você tem certeza disso? Porque eu pesquisei em sites, tem sites que diz que não, tem sites que diz que sim. Simples. Tu não precisa acreditar em mim não, tá, pequeno gafanhoto? Tu tem que, eu tô te dando a luz, a direção. E eu sigo isso porque eu acredito e pesquisei bastante nisso e eu falo sobre isso em minhas aulas. Mas o que eu quero que você pare e reflita é o seguinte. Não tenha isso como uma verdade, mas vamos refletir. Todo animal herbívoro só come o quê? Planta. Animal herbívoro é heterotrófico. Então, se uma vaca é heterotrófica, significa que ela só consegue produzir os não essenciais. Da onde vai vir toda a fonte de aminoácido essencial daquele ruminante ou de um herbívoro não ruminante? Vai vir da proteína vegetal. Então, olha só. Eu não tenho herbívoros na natureza com carência de aminoácidos, tá? Oriundos de proteína vegetal. Gente, se o herbívoro só come planta e ele não tem carência de aminoácidos essenciais, é porque a proteína vegetal, sim, ela é uma proteína completa como a proteína animal. A proteína vegetal, ela pode ter os aminoácidos essenciais, assim como o animal, certo? Ah, mas eu li que a proteína animal tem mais quantidade. Aí é outra coisa. Eu estou falando o seguinte, que a proteína vegetal, ela com certeza tem os 9 aminoácidos essenciais, certo? E outros aminoácidos não essenciais ligados a ela, compondo ali, assim como o animal. O que pode acontecer é na proteína vegetal eu ter 9 aminoácidos essenciais e alguns não essenciais. E na animal, eu ter os 9 aminoácidos essenciais que vão se repetindo na ligação, ou seja, os aminoácidos essenciais aparecem mais vezes nessa proteína. É o que pode acontecer, mas que não vai influenciar em nada na absorção, porque basta eu comer mais proteína vegetal que eu vou repor. Então, vamos tirar esse mito da cabeça? A proteína vegetal, ela é completa sim, porque tem os 9 aminoácidos essenciais e outros ligados. E a animal também. Então, proteína completa é aquela que tem no mínimo os 9 aminoácidos essenciais. Beleza? Então o meu peixe carnívoro pode comer proteína vegetal só, porque ele vai conseguir os aminoácidos. E o meu peixe herbívoro também pode consumir proteína animal? Não é assim. Por quê? Olha para cá. Vou te dar um exemplo. Proteína vegetal. Suponha que esses aminoácidos que eu coloquei aqui, que eu chamei de X, Y, Z, W e K, sejam os aminoácidos essenciais, tá? É um faz de conta, só para te exemplificar. Supondo que essas letras sejam aminoácidos essenciais. Aí, um peixe herbívoro vai comer uma proteína vegetal. Olha a proteína vegetal desse cara, ó. Tem os aminoácidos essenciais, certo? Já a proteína animal, ela também tem os mesmos aminoácidos essenciais. Ó. Então, o teu peixe carnívoro está comendo uma proteína animal que tem os mesmos aminoácidos aqui. Ó. Mas por que eu tenho certeza que são proteínas diferentes? Cara, não tem os mesmos aminoácidos? Aí o cara pensa, pô, se é os mesmos aminoácidos, é a mesma proteína. Não, porque olha só, eu ordenei os aminoácidos diferente, ó. Quando eu troco a ordem dos aminoácidos, a proteína muda, a forma muda, a função muda, tá? Então eu posso ter uma proteína vegetal diferente da animal, mas que tenha os mesmos aminoácidos essenciais. E um ponto importante, proteína vegetal, ela é muito mais rápida no processo digestivo e de rápida eficiência na absorção, tá? Já a proteína animal, ela é uma proteína que demanda o maior tempo digestivo. A absorção desses aminoácidos demora mais. Ela é uma proteína que tem mais gordura, que tem colesterol, o que eu não encontro na proteína vegetal. Mas lembra, se o animal é herbívoro,
A vegetal, que é ideal para ele obter as fontes dos aminoácidos essenciais. Se o animal ele é carnívoro, o ideal é que ele faça a ingestão de proteínas animais, tá? Que ele vai conseguir os aminoácidos essenciais para eles. Mas a proteína animal também tem outras vantagens, tá? É óbvio que ela demora mais tempo para ser digerida, é mais gordurosa, tem colesterol. Porém, ó, eu tenho outras fontes de nutrientes nessa carne. Eu tenho vitamina B12, vitamina D, ômega 3, ferro. Isso é bom para os teus peixes, tranquilo? Outro ponto interessante. E se o animal for onívoro? Aí, se o animal for onívoro, eu preciso dar na alimentação proteína vegetal e proteína animal, tá? Galera, isso é muito importante a gente estar falando. Porque tem gente que fala assim, pô, mas você acabou de me falar que a proteína vegetal aqui nesse exemplo tem os mesmos aminoácidos essenciais do que os de baixo. Então, por que um peixe meu herbívoro não pode comer a proteína animal que tem os mesmos aminoácidos? Porque a proteína animal ela é uma fonte mais gordurosa. O animal herbívoro ele não tem um maquinário enzimático para digerir com eficiência a proteína animal, certo? Nós carnívoros já ficamos bastante tempo com ela no organismo para digerir. Imagina um animal herbívoro, tá? Então o animal herbívoro ele tem enzimas para digerir e quebrar proteínas vegetais. O animal carnívoro ele tem enzimas e proteínas para digerir o quê? Proteínas animais. E o onívoro ele atende os dois, tá? Ah, mas como é que eu vou saber se na ração tem os aminoácidos essenciais? Cara, aí é da ração que você confia, tá? Existem inúmeras rações no mercado e eu tenho me identificado, né, há um bom tempo com um tipo de ração, né, uma marca de ração tem dado bastante e tenho obtido bastante resultados positivos na coloração dos meus peixes, principalmente no peixe joia, tá? E nas fêmeas de Jacaraduquanga a barriga tem ficado bastante laranja e me atende por causa disso aqui, galera. Eu curto porque eu consigo, ó, ciclídeos onívoros, né? Os ciclídeos onívoros, eu sei que essa ração aqui, ela tem proteína vegetal e proteína animal. E contém os aminoácidos essenciais. Então você, dependendo da ração, está lá escrito composição dos aminoácidos. Você dá uma lida. Se tiver os aminoácidos essenciais, pô, a ração está te atendendo. Aí você tem também, ó, a galera aqui, ó, peixes de fundo. E aí, provavelmente, essa ração aqui, ela é rica em proteína vegetal, tá? Tenho aqui, ó, habitat para cascudo, a mesma coisa. E eu postei um vídeo mostrando os meus cascudos, galera, sem brincadeira. Você parar para sentir o cheiro, tá? E mais uma vez, vou agradecer aí o Saulo da Poitara por ter me mandado. Eu distribuí essa ração para a galera do canal. Fiz alguns sorteios aí, a gente fez aquele campeonato de foto que foi bem bacana. Espero poder estar contando com a Poitara, né? Eu não tenho dúvidas, para que a gente possa fazer mais sorteio para vocês no nosso encontro também, galera. Então assim, eu tenho ficado muito feliz com a ração, tá? Tenho gostado bastante. Os grãozinhos, cascudo amarra, se amarra nessa ração aqui. Então assim, galera, a alimentação é fundamental, porque quando a gente fala de proteína, a proteína tem diversos papéis no corpo do ser vivo, né? Eu tenho proteína com função digestória, que é a própria enzima. Eu tenho proteína, aí ó, raçãozinha aqui, como é que ela é? Ó, bem legal, os tamanhos, tem diversos tamanhos, tamanho de pote, é bem legal. Eu tenho proteína com função de coagulação. Eu tenho proteína com função de defesa, que são meus anticorpos. Eu tenho proteína com função de contração muscular. Então eu tenho proteínas de diversas formas e funções. Então, por isso que a alimentação ela é tão importante para os teus peixes. Então, galera, você que tem peixe, né, eu tenho certeza que se você gasta um dinheiro, né, investindo em peixe, você tem que investir na alimentação do teu peixe, porque a alimentação ela melhora o sistema imunológico, ela melhora a fisiologia interna do peixe, ela equilibra a passagem, né, do bolo alimentar pelo intestino, dependendo da alimentação que você dá, é de melhor absorção, ela é enriquecida com vitaminas e sais minerais. Então, cara,
Cuidado quando você for dar essa ração de baixa qualidade, essas rações puramente de engorda, tá? Rações de engorda geralmente é muito gordurosa, isso acaba prejudicando o fígado do peixe, então tem que ter cuidado. Ou uma ração com excesso de proteína, tá? Ração com excesso de proteína também não é legal, tem que ter a dosagem balanceada, porque excesso de proteína pode favorecer a proliferação de alguns micro-organismos no intestino do peixe. Então, galera, espero que vocês tenham curtido. Se quem quiser mais informação do encontro, me manda mensagem, tá? Que a gente vai estar direcionando e orientando a galera. Dia 15 a gente está junto. Então, galera, espero que esse vídeo tenha atendido vocês. Quem curtiu, deixa o like, compartilha, deixa as dúvidas aí embaixo. Tamo juntasso e misturado. Aquarismo sem mistério neles. Galera, quem quiser a blusa, tá aqui. A gente, por enquanto, só tô botando nela branca, mas em breve a gente vai ter a preta. Então fala comigo que eu vou estar passando valor aí pra gente estar orçando. Tamo junto e misturado, galera, sem mistério neles. Fica com o quadro, vou dar aquela famosa volta e vamos que vamos.